Fala galera, beleza? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano. Nosso conteúdo de hoje é entrevista, isso mesmo. Entrevista, continuação da aula anterior. Mas antes, vamos aos nossos recados. Se você utiliza televisão para realizar os seus estudos, continue mantendo contato com o seu colégio, lembrando que ele é importante. Por quê? Através dele, você irá saber os dias, o cronograma para retirar o kit de tarefas e poder respondê-las em casa bem tranquilamente, né? Lembrando que através desse kit você será avaliado também. Então, além de exercitar o conteúdo da aula, das aulas, você irá também ser avaliado pelo seu professor. Bastante importante o contato, então mantenha. Já você que utiliza o Google Classroom, a atividade obrigatória ainda está lá, então responda. Lembrando que, através dela, você também exercita o conteúdo da aula. E também a presença é marcada, é registrada. Então, muito importante realizar essa atividade. Aproveite também para ver o mural. Seu professor está postando diariamente, então não deixe ele falando sozinho. Responda, deixe uma dúvida, um comentário sobre o conteúdo. Esse contato é bastante importante. Também participe das meets que ele está oferecendo, ofertando. Fique atento ao cronograma dele. E veja os demais materiais, avaliações, trabalhos que ele está postando extra para você realizar. Muita atenção a todos esses conteúdos. Aproveite os recursos ao máximo, certo? Agora vamos aos nossos objetivos da aula. Eles são: ler e compreender entrevista, fragmento, reconhecer o assunto, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas, identificar tese e argumentos. Isso mesmo, nós estamos vindo de uma sequência de aulas em que estamos analisando uma única entrevista bem detalhadamente, perguntas e respostas, tese e argumentos, posicionamentos e a sua estrutura também. Então fique atento, é uma continuação, é um fragmento novo da entrevista que já estamos trabalhando. Lembrando o que é uma entrevista, vamos dar uma olhada, uma verificada no conceito. Acompanhe comigo. É um gênero textual que se estrutura em perguntas e respostas, tem origem na modalidade oral, porque é o resultado da interação verbal de entrevistador e entrevistado. Isso mesmo, como você percebeu pela nossa definição, um resumo rápido do que é uma entrevista, a entrevista ela transita, ela está com um pé na oralidade e um pé também na escrita. Como isso acontece? O entrevistador sempre ele faz um diálogo, uma conversa antes de publicar, de editar a entrevista escrita. Então, o que nós lemos muitas vezes em sites, em revistas, em jornais, um entrevistado respondendo perguntas, essa conversa aconteceu pessoalmente ou por chamada de vídeo, de alguma forma eles conversaram, se interagiram. O jornalista, entrevistador e o entrevistado. Normalmente uma pessoa que é autoridade ou uma pessoa famosa, uma celebridade, ela tem um destaque na sociedade. Então, bastante importante saber essas características da entrevista. São características básicas. Agora vamos à nossa entrevista em questão. Ela é do Correio Brasiliense, do jornal, foi retirada do site. Vamos ao título e ao subtítulo. O segredo para escolher bem uma carreira é o autoconhecimento. A dica é do psicólogo especializado em orientação vocacional, Fernando Aguiar. Optar por uma profissão pela perspectiva de ganhar dinheiro, mas sem gostar dela, é um atalho para a frustração. A jornalista quem fez essa entrevista é a Gabriela Andrade. Essa entrevista foi postada no dia 29/4/2018 e o título e subtítulo eles já dizem muito, né, sobre a entrevista. O título traz um breve resumo da tese, da temática que será abordada, e o subtítulo tem esse papel de apresentar um complemento do título, explicar, detalhar melhor o subtítulo. Lembrando que o título tem essa ideia mesmo de ser curto e de chamar a atenção, para dar uma curiosidade sobre a temática, sobre o assunto. Sobre isso, nós temos um quiz. Se você prestou atenção nas características que acabei de falar do título e subtítulo, ficou fácil. Então, vamos lá. O objetivo deste subtítulo é, letra A,
Introduzir um juízo de valor de uma leitora. Letra B. Apresentar uma complementação do título. Letra C. Reproduzir uma interferência do jornal. A, B, C. Qual é? Pode começar. Respondeu, estava fácil, né? Bem tranquilo, eu dei a resposta, né? Introduzi a resposta dessa atividade. Então vamos conferir. O objetivo deste subtítulo é, letra B, apresentar uma complementação do título. Isso mesmo, o título é curto, é breve, e o subtítulo é um pouco maior, um pouco mais extenso do que o título, justamente porque ele traz uma informação a mais, uma explicação a mais. Se você marcou letra B, está de parabéns. Seguimos em frente ao corpo da nossa notícia, a contextualização e ao corpo, onde teremos perguntas e respostas. Vamos lá? A contextualização diz: o grande desafio para o jovem é decidir qual profissão seguir. Para ser exitoso nessa missão, o segredo está em apostar em autoconhecimento, organização e pesquisa sobre a área de interesse. É o que defende Fernando Aguiar, mestre em psicologia pela Universidade de Brasília, UNB, que desenvolveu uma metodologia vocacional. Agora vamos ao corpo da entrevista, né? Acredito que devo ter falado notícia um pouco antes, mas é entrevista. Vamos lá ao corpo dessa entrevista. Temos as perguntas e as respostas que o Fernando Aguiar respondeu para a Gabriela Andrade, a jornalista. Muitos jovens que vão prestar vestibular ou Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, se sentem numa encruzilhada sobre a escolha da profissão. Às vezes, não se identificam com nenhum curso. Qual a dica para quem está nessa situação? A única opção é se preparar. O que acontece muito é que jovens só se preocupam com isso no terceiro ano do ensino médio. É importante começar a pensar no primeiro ano do ensino médio. Uma nova pergunta: o senhor viveu isso na sua época? Eu, particularmente, não. Desde muito cedo, eu sabia que queria fazer psicologia. No entanto, cogitei cursar filosofia, mas a única opção que via nessa área era dar aula, e eu não queria ficar limitado a apenas isso. Eu vi que a psicologia me daria mais possibilidade de atuação em diversos ambientes, como clínicas e escolas. Outra pergunta: por quê? Para alguns é mais fácil fazer essa escolha do que para outros.
Os que têm mais facilidade no processo são os que já têm autoconhecimento, pois, se a pessoa não se conhece, fica difícil decidir sobre algo. Ter o apoio de familiares ajuda bastante, pois eles podem fazer perguntas para ajudar o jovem a pensar no que quer fazer. Visitar uma universidade para saber mais dos cursos e conhecer profissionais das suas áreas de interesse é uma boa aposta. Para decidir, não dá para pensar numa graduação só na teoria. É preciso conhecer a prática e, a partir daí, pensar nas habilidades que você precisa desenvolver para se dar bem naquela área e traçar um planejamento para isso. Outra pergunta: que peso deve ter o dinheiro durante a definição de uma carreira? Como conciliar felicidade e rendimentos? Não adianta optar por uma profissão só porque ela dá dinheiro, se você não gosta dela. O resultado será frustração e adoecimento. O aspecto financeiro tem um papel importante e isso deve ser levado em consideração. É necessário pesquisar o quão fácil ou difícil é ganhar dinheiro naquela área, mas, no geral, se alguém faz o que ama, aumenta em muito as chances de se tornar um excelente profissional e, consequentemente, ganhar bem. Encerramos aí a leitura de um novo fragmento da entrevista e vamos pensar juntos sobre esse trecho aqui. Desde muito cedo, eu sabia que queria fazer psicologia. No entanto, cogitei cursar filosofia, mas a única opção que via nessa área era dar aula, e eu não queria ficar limitado apenas a isso. Eu vi que a psicologia me daria mais possibilidade de atuação em diversos ambientes, como clínicas e escolas. É possível relacionar essa resposta do entrevistado com sua tese? Sim ou não? E por quê? Lembra da tese? Nós já realizamos exercício que tinha o reconhecimento da tese dessa entrevista. E a tese se repete várias vezes nas respostas que o entrevistado dá. Ele sempre está retomando a tese. Então, a tese é sobre autoconhecimento, organização e pesquisa sobre a área em que você deseja atuar na sua profissão. Aqui, nós temos a tese? Sim, vamos conferir. Através dessa resposta, o entrevistado demonstra ter buscado por autoconhecimento, organização e pesquisa sobre a área de interesse. Isso mesmo, nesse fragmento ele foi atrás de filosofia e de psicologia, ele pesquisou as áreas. Ele viu que melhor para ele seria psicologia, porque ele atuaria em vários ambientes, né? Agora um exercício para você fazer sozinho. Temos um trecho, faça a releitura dele e a pergunta é a seguinte: qual é a importância de familiares para auxiliarem na escolha da profissão? Pode começar.
Respondeu? Então vamos conferir. O apoio de familiares ajuda bastante, pois podem fazer perguntas para ajudar o jovem a pensar no que quer fazer. Isso mesmo. Então, o apoio da família é para isso, para realizar perguntas e ajudar o jovem a se autoconhecer, saber realmente quais são seus pontos fortes e fracos e assim decidir sobre qual profissão irá seguir. Exercício de número 2, um novo trecho, faça a releitura e vamos para a pergunta. Que práticas o entrevistado apresenta para contribuir com o jovem na escolha da carreira? Então ele dá algumas ideias. Quais são essas? Respondeu, conseguiu identificar, está ali no trecho, né? Há uma prática que o entrevistado orienta os jovens a fazer. Qual é? A prática é visitar uma universidade para saber mais dos cursos e conhecer profissionais das suas áreas de interesse. Isso mesmo, você é um estudante do 9º ano, praticamente está com um pé já no 1º ano do ensino médio. Então, esse também é um recado para você. Comece a pensar na sua profissão, se autoconhecer para ter uma boa escolha em que profissão irá seguir. Agora, exercício de número 3. Um novo trecho, faça a leitura dele novamente e vamos para a pergunta. Qual tese é defendida pelo entrevistado a respeito dos aspectos financeiros e felicidade na escolha da profissão? Então, qual é a posição dele sobre felicidade e finanças?
Respondeu, consigo identificar qual opinião, posicionamento o entrevistado tem sobre a vida financeira de um profissional e a sua vida pessoal, a sua felicidade, a sua satisfação? Vamos ver. A possibilidade de resposta é: o aspecto financeiro tem um papel importante e isso deve ser levado em consideração. É necessário pesquisar o quão fácil ou difícil é ganhar dinheiro naquela área. Isso mesmo. Então, você já deve ter ouvido várias pessoas falarem, né, sobre finanças e sobre felicidade. Um conselho pessoal que eu dou para você é o seguinte: siga essa do Fernando Aguiar. Faça a sua profissão o que você gosta, certo? Existem várias citações, várias frases sobre isso. A minha ideia, se você faz o que gosta, por consequência, você terá uma boa remuneração e você será feliz também. Então, siga essa recomendação dele. Agora, exercício de número 4. Temos 2 perguntas e acompanhe o trecho relendo, né? Letra A. Qual é o possível desfecho para quem escolhe a profissão considerando os rendimentos? E para quem escolhe dando importância à felicidade? Qual é o resultado de uma escolha para quem considera o lado financeiro? E qual é o resultado para quem considera a satisfação, a felicidade? Respondeu? Então vamos conferir a nossa possibilidade. Letra A. O jovem que considera os rendimentos na escolha da profissão poderá se frustrar ou adoecer. Letra B. Já o que leva em conta a felicidade pode tornar-se um excelente profissional que ganhará bem. Isso mesmo. Então, temos aí as 2 respostas sobre quem considera o lado financeiro, quem considera o lado de felicidade, a satisfação. Estamos chegando ao fim da nossa aula e o que aprendemos hoje? Acompanhe o resumo. Realizamos a leitura e compreensão de fragmento de entrevista, reconhecemos o assunto, localizamos e analisamos informações e identificamos tese e argumentos. Isso mesmo, temos ainda as referências do nosso material, se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto na entrevista. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!